Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. No dia 12 de fevereiro de 2025, eu fiz um vídeo com o título Protestantismo, a religião do ceticismo, da descrença. Protestantismo, fábrica de ateísmo. E hoje vou mostrar para vocês empiricamente, através da experiência, através de fatos, que sim, o protestantismo é a religião da descrença, do ceticismo e fábrica de ateísmo. Muita gente pensa, o protestantismo divulgou a Bíblia. Não, o protestantismo não divulgou a Bíblia. O protestantismo divulgou o ceticismo, a descrença. A descrença na igreja, a descrença nos bispos, a descrença na tradição apostólica, a descrença até das palavras de Jesus, que eles duvidam da palavra de Cristo, que é Deus. Eles duvidam da palavra de Cristo. Falam de Bíblia, somente a Bíblia. Onde isso está na Bíblia, perguntam eles. Onde está na Bíblia? Só a Escritura aqui, só a Escritura para lá. Mas quando nós temos um texto claro, autoevidente, que Cristo disse alguma coisa, eles negam. Eles negam. O que está escrito ali, eles negam. É uma coisa clara, patente, que não tem nem discussão. É aceitar humildemente e se calar, sem discutir, sem duvidar. Não, mas o protestante, ele quer debater com Jesus, ele quer corrigir Jesus, ele quer colocar a sua opinião na boca de Jesus, ele quer pegar a sua palavra, a sua opinião, e dizer que a opinião dele é a palavra de Deus, distorcendo o que Jesus falou. Jesus diz uma coisa, o protestante diz outra, e ele diz, Jesus quis dizer isso. Aquilo que está na Bíblia, dentro da Bíblia, não vale. O que está dentro da Bíblia, o que está dentro do Evangelho, que é o coração da Bíblia, aquilo para o protestante não vale. Sim, é a religião da descrença, é a religião do ceticismo. E os protestantes, eles são pessoas teimosas, são pessoas rebeldes, pessoas orgulhosas, soberbas. E a pior coisa que ocorreu no mundo foi colocar a Bíblia na mão de gente que tem pouco estudo, de gente sem ética, de gente, de malandro. Colocar a Bíblia nas mãos de malandros, de pilantras, de gente que não é nada santa, de gente egoísta e oportunista. Isso foi a pior coisa que aconteceu. Colocar a Bíblia nas mãos sujas dessa gente suja, dessa gente perversa, que distorce os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre digo que Jesus Cristo fundou a Igreja Ortodoxa. O diabo, com inveja, veio e fundou o protestantismo. E cada vez mais eu estou convicto disso. É uma religião perversa, satânica. E com o protestante não se debate, porque assim, eles não aceitam argumentos, eles não aceitam argumentos sólidos, eles não aceitam fatos. Então eles, quando tem uma doutrina que os desagrada, quando você mostra que tal coisa está na Bíblia, ou que está no Novo Testamento, ou que está no Evangelho, eles negam. Eles negam
pura e simplesmente por ódio à igreja, pura e simplesmente por vaidade, porque a sua opinião tem que ser mais importante que a opinião da igreja, dos bispos, dos apóstolos, dos santos padres e até mesmo do que as palavras reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo. A opinião do protestante está acima da palavra do Cristo. Então, na verdade, o Cristo não é Deus. Quem é Deus para o protestante, conscientemente ou inconscientemente, é o ego dele. O ego dele é o verdadeiro Deus. A sua opinião é o verdadeiro Deus. O seu achismo é o seu verdadeiro Deus. O seu eu, o eu protestante, é o seu próprio Deus, seu próprio ídolo. Então, o protestante ele é um idólatra de suas próprias opiniões, do seu eu, de sua vaidade e do seu orgulho. É isso. E agora eu vou mostrar para vocês, vai aparecer aí na tela de vocês, os comentários de um protestante que já há algum tempo tem tentado refutar o que eu falei sobre a Eucaristia. Na verdade, não é que ele tem tentado me refutar, ele tem tentado refutar Jesus Cristo. A mim ele não vai refutar. Ele pode tentar refutar Jesus Cristo, mas refutar Jesus Cristo, se ele tentar, isso vai ser debalde, vai ser em vão. Então, o protestante, ele escreve: não adianta insistir, Jesus não ensinou transubstanciação em João 6. Em nenhum vídeo meu eu defendi a transubstanciação. Ou ele não assistiu aos meus vídeos e aí é um desonesto, ou se ele assistiu ele não entendeu. Então não sabe interpretar, tem aí uma falta de inteligência. Então, se é uma pessoa que não assistiu ao meu vídeo e fala que eu estou falando de transubstanciação, quando não estou falando, eu estou falando de presença real. Presença real não é necessariamente transubstanciação. Existem outras opiniões sobre como Jesus se faz realmente presente na Eucaristia. E a mim não me importa como isso ocorre, eu aceito o mistério. Ele diz que isto é meu corpo, eu aceito, abaixo a minha cerviz, abaixo a minha cabeça e pronto. Ele diz, este é o cálice do meu sangue, eu não discuto, eu aceito e pronto. Humildemente eu aceito, não quero entender o mistério, eu aceito. É o quanto basta. A palavra do Cristo basta. Porque, como ensinou São Pedro, ainda no capítulo 6 do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68 ou 67, São Pedro disse: somente tu tens palavra de vida eterna. Ponto. Então, entre aceitar a interpretação protestante e aceitar o que Jesus falou, é claro que eu vou aceitar o que Jesus falou. Entre aceitar o que o protestante fala e o que o Evangelho diz, é claro que eu vou ficar com o Evangelho, porque sendo eu cristão ortodoxo, padre, e sim, eu sou evangélico. Evangélico porque eu acredito no Evangelho, diferente daqueles que se chamam evangélicos e apelam para Moisés, Davi, Samuel, Caleb e Josué. Aí sim, eles acreditam nas palavras desses personagens do Velho Testamento. Aí eles acreditam. Se tiver lá, olha, o Josué falou assim, Sol, detente Gabaon. Aí eles vão dizer, ó, a ciência está errada. Tá? É o Sol que gira em torno da Terra. Então tá cheio de crente que acredita nisso, que é terraplanista, justamente pela cosmogonia do Gênesis, né? Acredita realmente que o mundo foi feito em 6 dias e que Deus estava cansado e descansou no 7º. Aí nisso eles acreditam. Mas quando Jesus fala, isto é meu corpo? Ah, não, isso é impossível, não pode. Não pode. Porque lá em Deuteronômio, porque lá em Levítico, porque lá não sei onde, está proibido beber sangue. Como se o sangue de Cristo fosse o teu sangue. Como fosse o meu sangue. Que o meu sangue não é bebida. Nem o seu é bebida, nem o sangue do protestante é bebida. Mas Jesus disse que, Jesus Cristo disse, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ele disse isso. Se é bebida, ou seja, ele é Deus. Ou você aceita as consequências de que Jesus Cristo é Deus e aceita a Eucaristia, ou você tem que negar
que Jesus Cristo é Deus, como fazem as testemunhas de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová, inclusive, na sua Bíblia, já colocaram lá nas edições mais novas que isto representa o meu corpo. Já até adulteraram o texto original. Então, é melhor ser testemunha de Jeová. A testemunha de Jeová, ela pode negar a Eucaristia, porque Jesus Cristo não é Deus. Então, tudo bem. Agora, uma pessoa que diz que acredita que Jesus Cristo é Deus, que é da mesma essência que o Pai, e aí a pessoa falar que ele não disse que ele não pode transformar o pão e o vinho no corpo dele, então essa pessoa é totalmente desonesta. Eu, na minha adolescência, eu fui católico romano, então eu era freguês da Matriz de São Vicente, onde eu fui batizado, que é a paróquia de São Vicente Mártir. E tinha um padre, Padre Paulo Orno de Moura, que foi o meu pároco. E ele dizia assim que converter um muçulmano é obra da graça. Hoje, esse padre já morreu há muito tempo, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu pudesse reencontrar o Padre Paulo, eu diria: Padre, o senhor está errado. Converter muçulmano é possível. Mas converter um protestante, isso sim é obra da graça. Porque os protestantes são pessoas endurecidas, são pessoas orgulhosas, ensimesmadas em suas opiniões, sabe? São ensimesmadas em suas opiniões, são pessoas orgulhosas, são pessoas que adoram suas próprias opiniões, são pessoas vaidosas, que preferem suas opiniões do que o próprio Cristo, nosso Senhor. Sabe, eles não querem o Cristo, eles querem a opinião deles. Então é obra da graça converter um protestante. Quando um protestante abandona o protestantismo e se torna um ortodoxo, ou se torna um católico romano, isso é obra da graça. Isso é obra da graça. Porque são pessoas que estão chafurdando dentro da desonestidade intelectual, da descrença mesmo, da maldade, da sujeira hermenêutica. São pessoas que distorcem o evangelho. Então, isso sim é obra da graça, converter um protestante. O protestante que sai desse sistema e se torna um ortodoxo, ou um católico romano, ou de alguma igreja de origem apostólica, isso é obra da graça. Isso é obra da graça. Porque não é fácil. Não é fácil converter um protestante. Não é. Definitivamente é obra da graça. Então, eu só estou falando tudo isso para vocês verem essa abominação que é esse sistema religioso que todo mundo chama de igreja evangélica. Eu nunca vou chamar de igreja evangélica porque de evangelho não tem nada. Não tem nada. E outra coisa que eu preciso falar é que o protestantismo tem gente boa. Tem gente boa. Apesar dessa religião, apesar desse sistema sujo, tem gente boa dentro do protestantismo. Mas Jesus Cristo disse: pela árvore conhecereis seus frutos. Muito bem. Então o protestante disse, aqui eu vou repetir, né? Não adianta insistir, Jesus não ensinou a transubstanciação em João 6. Nunca ensinei isso. Só estou repetindo, nunca ensinei sobre transubstanciação. Ensinei e ensino a presença real. 2. De acordo com a leitura errônea de João 6, quem come a carne e bebe o sangue de Cristo
recebe a vida eterna, leitura errônea. Quer dizer, o que está lá no texto agora é leitura errônea. Porque eu não estou interpretando, eu aceito o fato. Leitura errônea. Quer dizer que aceitar as palavras de Cristo como ele disse é leitura errônea para o protestante. Então isso é muita desonestidade. Vou pegar aqui a Bíblia de Jerusalém. Vamos pegar o texto de João, capítulo 6, para ler aqui, né? O que está no texto. Cadê o só a Escritura agora, né? Cadê somente a Bíblia? Que a Bíblia é a única regra de fé. Porque assim, né, o que está escrito nas teses protestantes é somente a Bíblia. É o só a Escritura. A Bíblia é a única regra de fé. Mas não é. Porque quando está lá, eles não aceitam. Quer dizer, a única regra de fé é o individualismo protestante. É o subjetivismo protestante, é o que ele acha. Isso é a única regra de fé protestante, o seu subjetivismo. Mas vamos lá, para João, capítulo 6. Vamos lá, né? Que o protestanto aí chamou de leitura errônea, né? Vamos lá. Jesus disse no versículo 55, pois minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Então, tá aí. No versículo, nos versículos anteriores está lá. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Não tereis a vida em vós. Então sim, quem come a carne de Cristo e bebe seu sangue tem a vida eterna. Não sou eu que estou falando. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Versículo 54. E Jesus disse o seguinte: pois minha carne é verdadeiramente comida. Alguém já viu aí alguma comida não ser verdadeiramente comida? Ou alguma bebida não ser verdadeiramente bebida? Alguém já viu assim, isso é metáfora? Quer dizer, uma figura de linguagem? Quer dizer, algo que é verdadeiro é figura de linguagem? Quer dizer, essa gente esbugalha até a lógica. Essa gente quer reformar até a gramática, quer destruir a gramática, quer destruir a lógica, quer debelar a lógica. A preço do quê? A preço da própria vaidade. Quer dizer, nada vale. Vale a opinião ali do alecrim dourado que é o protestante. Pois é. Então o que eu li está lá no Evangelho. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Pois a minha carne é verdadeiramente comida. Se é verdadeiramente comida, não é... minha carne é simbolicamente comida. Tá lá. Ou se aceita, ou se vira unitário, ou rasga o evangelho, vira muçulmano, que pelo menos sendo muçulmano você nunca vai ler esses textos aqui, né? Que minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Seria até mais honesto. Enfim, né? Outra coisa aqui.
É só fazer o sublime favor de observar o texto e contexto e metáfora. É metáfora. A palavra, a minha carne é verdadeiramente comida. O meu sangue é verdadeiramente bebida. Onde comida verdadeira é metáfora? Onde bebida verdadeira é metáfora? Em que mundo, Alice, isso é metáfora? Né? Só no fantástico mundo de Bob da cabeça protestante. Que nesse mundo não existe gramática, nesse mundo não existe lógica. Não existe verdade também. Só existe a opinião e o eu do protestante, onde ele adora o seu eu, a sua opinião, como se aquela opinião fosse seu verdadeiro Deus. Mas, na verdade, o seu eu, a sua opinião que ele idolatra, é um ídolo. Aquela adoração que ele pratica diante do seu eu, diante de suas opiniões, é um ídolo. Então, o protestante, sim, é um verdadeiramente idólatra. É verdadeiramente idólatra. Vamos pegar aqui mais uma coisa aqui. Aí ele escreveu, né, o Enilton. Jesus comeu a si mesmo na Páscoa? Pergunta ele. Vamos pegar aqui o texto do Evangelho de São Mateus, que também se encontra nos Evangelhos sinóticos, em Marcos e em Lucas. Mateus 26, versículo 26 e seguintes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e, distribuindo-o aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, dando graças, deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Jesus deu o seu corpo, diz o Evangelho. Ele deu o seu corpo. E depois deu o cálice, o sangue. E ele diz que é para a remissão dos pecados. Ora, por que Jesus iria comer o seu próprio corpo? Porque ele diz assim: tomai e comei todos vós. Se fosse para ele se alimentar, ele teria dito: comamos, tomem comigo, isto é meu corpo. Tomem comigo, este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Por que Jesus beberia seu sangue? Por que ele comeria sua carne na Páscoa? Por quê? Ele era pecador? Ele precisava de redenção? Ele que veio salvar a humanidade? Não tem lógica. O protestantismo é pura loucura. É uma aberração. Bom, é isso, gente. Falei bastante, né, mas foi necessário. E aí está a prova empírica que essa é a religião da desonestidade e da descrença. E que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos guarde de toda heresia, de todo erro pernicioso, tenha piedade de nós e salve nossas almas. Amém.